devemos estar ao vivo e em definitivo, mas para não correr o risco de falar que nem um bobo aqui sem nexo, vamos conferir. Maravilha, estamos no ar. Vamos avisar todo mundo. Ó, já chegou aí a notificação. Os que são inscritos no nosso canal já recebem aí o aviso que estamos no ar. Queridíssimos, queridíssimas, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse espaço, esse solo sagrado. Absoluto Webcast número 23, o número da próxima temporada, uma temporada que vai marcar um conjunto de mudanças muito grande aqui no nosso YouTube. O nosso serviço digital, a nossa conexão com os nossos amigos através da internet vai mudar bastante a partir do dia 5 de janeiro. Então eu vou situar para você que ainda de repente não está sabendo ou ficou em dúvida de alguma coisa, eu vou fazer a linha do tempo aqui para você. Eu tomei a decisão, depois de 7 anos de trabalho falando de carro aqui, eu decidi que esse espaço vai ser utilizado para outro tipo de discussão, outro tipo de entretenimento perante o nosso público. Então nós queremos agradecer, que eu acho que uma missão árdua, eu me coloquei numa missão bastante árdua, que era falar sobre carro, num espaço onde muitas vezes pessoas que não têm a menor condição de dar opinião, que não entendem nada de nada, se sentem à vontade para querer dar opinião e querer tumultuar. Então, o meu trabalho aqui, desde o começo eu sabia que a gente teria algumas dificuldades nesse sentido, e eu considero que a resposta para que o trabalho continuasse sendo feito da maneira como eu coloquei, com profissionalismo, trazendo informações embasadas para todos vocês, demandava uma contrapartida. O público precisava, de alguma forma, manifestar a sua contrapartida. Eu só posso agradecer aos meus assinantes que prestigiaram o meu trabalho durante todo esse tempo e me permitiram continuar, me permitiram chegar até aqui. Agora em dezembro a gente conclui isso daí também. Sem dúvida vocês foram os grandes responsáveis lá em 2018, 2019, quando eu vim para essa casa, quando eu vim para esse espaço, numa mudança importantíssima e grandiosa na minha vida. Vocês foram fundamentais para que o trabalho continuasse, e assim a gente criou o Test Drive MJG, que hoje a gente vai falar aí de uma experiência que tivemos com o Honda Civic Touring, e o Civic evidentemente assumiu com alguma tranquilidade a dianteira, foi o 0 a 100 mais rápido que nós fizemos durante todo esse período. Não existiria, não chegaríamos onde chegamos sem a presença dos amigos queridos. É claro, eu me sinto na necessidade nesse momento de dizer que a perda inenarrável, imensurável que nós tivemos no ano 2021 do nosso amigo, do nosso irmão Eduardo Moreiras, foi um baque muito grande, foi uma questão anímica terrível para mim, inclusive para todo mundo do grupo, todo mundo que o conhecia, que tinha por ele também o mesmo carinho. A pandemia foi um fator de dificuldade. A gente planejava algumas coisas para 2020, não pudemos realizar devido a tudo isso que começou a acontecer e que, na verdade, não terminou 100% até agora. Então, a MJG Consultoria, que na quarta-feira agora completa 9 anos de existência,
vejam só os senhores, ela precisa continuar e ela precisa ser viável e, sem dúvida, a questão automotiva no YouTube não estava sendo viável para que a gente dedicasse tanto tempo, e por isso também esse ano a gente teve muitos lapsos, né? Nos últimos meses a gente teve intervalos longos entre um vídeo e outro, e infelizmente eu não pude agir de forma diferente, porque a gente tem as nossas demandas. Depois desses 2 anos de pandemia mais severa, a gente precisa tocar o barco, precisa fazer com que algumas outras coisas aconteçam. E é preciso deixar claro também que não apenas a MJG, a maneira como eu me dirijo ao público, a sinceridade, a prova de balas que eu procuro exercitar, tenha sido um motivo que talvez tenha segurado o nosso crescimento. É preciso ter em mente que o segmento automotivo, o tema automóvel no YouTube, não é dos mais rentáveis também. Então a gente até falou isso algumas vezes aqui, mesmo os canais muito grandes do segmento do automóvel, eles têm uma rentabilidade, o CPM e algumas outras questões técnicas aí de um canal automotivo são bem desfavoráveis comparados a outras categorias. Então a gente não estava alheio a todo esse processo, a gente não chegou na ignorância, a gente sabia disso daí. E é claro que eu esperava que o público, de uma forma geral, aí os meus assinantes devidamente retirados dessa análise, porque sempre foram maravilhosos e muito generosos comigo, eu esperava que o público em geral, considerando o número de pessoas que nós temos aqui, que tivesse uma resposta um pouco mais colaborativa perante o trabalho da MJG, e que com essa colaboração a gente pudesse continuar. Então é o que eu disse naquele Absoluto Podcast, não me lembro se foi o anterior ou se foi 2 absolutos antes desse que eu estou gravando hoje, que já não gravávamos há alguns meses, se eu não me engano, julho ou agosto foi o número 22. O público deu a sua resposta. Nós respeitamos o entendimento, a resposta do público, e com base nessa resposta é que a gente vai continuar, e a nossa ferramenta aqui não vai ser abandonada por completo, muito que pelo contrário, a gente vai trilhar outros caminhos dentro desse espaço. Inclusive eu acredito que com isso vamos atrair ainda mais público e coisas da vida, né? Às vezes com uma coisa mais divertida, mais leve, menos séria, a gente possa ter até, por que não, um resultado financeiro que não é, de verdade, não é o objetivo principal. Eu sempre falei isso para vocês, se fosse o objetivo principal, a gente já estaria fora aqui há algum tempo, né? Mas, quem sabe, com essas outras apresentações, com essas outras curiosidades, esses outros meios de entreter o público, a gente possa ter um resultado até mais favorável. Isso aí é o tempo que vai se encarregar de dizer. Inclusive, falando nisso, é um programa que eu acho que vai ser muito legal. Já nessa linha nova, vamos gravar um programa piloto nos próximos dias, Desacertado. Qual é o motivo, a razão desse nome do programa? Eu tenho um notebook da marca Acer, que inclusive foi utilizado por mim durante praticamente aquele primeiro ano da pandemia. A gente gravava vídeos diariamente, tivemos vários problemas importantes de conexão, de velocidade, de estabilidade, do próprio software também de gravação aqui, que continua sendo o mesmo, né? O OBS Studio, para quem tem a curiosidade. Mas o Desacertado, ele já é a nossa entrada
nessa nova linha de raciocínio, fazendo reacts diversos, fazendo análises de coisas alheias ao universo do automóvel, mais tranquilo, mais irreverente do que já fomos. Eu acho que isso é importante, que as pessoas tenham essa clareza e que eu também tenha essa clareza, como de fato tenho. Precisamos ser mais lúdicos nesse processo como um todo. E agora, o Desacertado, o Absoluto Webcast e alguns outros programas aí avulsos que podemos dar alguma denominação diferente, podemos utilizar o nome MJGTV, que já foi utilizado numa quantidade enorme de vídeos. Isso, Desacertado e Absoluto Webcast, são nomes fixos para nossa grade, e o Desacertado vai ter a sua estreia nos próximos dias. Será um programa piloto, e também aproveitando a oportunidade para lembrá-los que o ranking brasileiro de emplacamentos, ele terá mais 3 edições. Uma edição provavelmente até na próxima sexta ou no sábado. Por quê? Porque aí nós já teremos os resultados fornecidos pela FenaBrave naquele boletim e vamos segmentar da mesma forma que fizemos no mês passado, que eu acho que permitiu contemplar com muita clareza o que estava acontecendo. Aí temos uma parcial de dezembro que eu honestamente não faço ideia quando acontecerá, porque nesse meio tempo aí tem as férias da Dona Isa, e quando tem Dona Isa vocês sabem muito bem que a coisa muda drasticamente de figura. Não dá para gravar com a mesma frequência e tudo mais, então nós teremos muito provavelmente um lapso, como já aconteceu em outubro, aconteceu em novembro, que vocês viram que eu gravei hoje o programa. Então, dezembro pode ser depois do dia 23, pode ser antes do dia 9, isso confesso que ainda não sei. Eu falei hoje que muito possivelmente 2022 terminará com mais carros emplacados do que 2021. A coisa vai ser decidida ali no Photochart, como diz o Nelsito. É uma diferença muito pequena, um ano que não foi, claro, tão desastroso quanto 2021, aquilo foi uma coisa de louco, mas um ano também que trouxe bastante dificuldade em todos os sentidos, e a indústria automobilística não esteve isenta disso, apesar de que ela encontrou uma maneira de sobreviver muito bem, né? Subindo os preços dos carros, com a justificativa da dificuldade no fornecimento de matéria-prima e conteúdos básicos para que esses carros fossem entregues ao consumidor. Então a indústria não está infeliz, não. A indústria conseguiu, de certa maneira, reverter o processo. Então você aguarda que sexta-feira ou no sábado nós teremos ranking, o antepenúltimo ranking, o último ranking de uma parcial de novembro, o último ranking de uma parcial, porque o dia 4 de janeiro nós vamos falar sobre 2022 como um todo, vamos falar da parcial de dezembro, mas também, claro, falando sobre 2022 como um todo, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Grande William chegando, meu amigo, vamos que vamos. Fiz aqui uma longa, só para variar um pouco, uma longa introdução falando sobre o futuro da MJG, e é claro que, independente de não continuarmos no YouTube com a questão automotiva, a gente conta com a amizade de todos vocês, o grupo vai continuar, vamos continuar falando bobagem pra caramba lá, e vai ser muito legal. A questão de tratar o universo automotivo com a seriedade que eu fiz aqui durante esses 7 anos e meio, a MJG em 2023 precisa voar, precisa levantar voo, e a gente tem alguns outros planos, alguns outros caminhos, inclusive para o canal, que não vai desaparecer. Não é que acabou o canal, nada disso. Há uma mudança de rota aí
e isso precisa ser muito bem esclarecido. Já havia feito isso naquele, se eu não me engano, Absoluto Podcast número 21, e estou hoje aqui fazendo de novo, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir depois, aquilo que nós já conversamos. Em dezembro terminamos essa parte, janeiro, dia 4, o último vídeo, e é claro que vai ter muita nostalgia, muita emoção, porque baseado nisso é que eu conheci todos esses grandes amigos que fiz aqui através do canal. Vai ser muito emocionante, mas a vida e a amizade continuam firmes e fortes. Honda Civic Touring 1.5, sobrealimentado, um câmbio CVT que simula 7 velocidades. O que nós podemos dizer sobre o Civic? Até como o próprio William posiciona aí, é um carro que traz muita qualidade. É um carro que todo aquele fã da Honda, que às vezes é acometido de uma paixão exagerada no que diz respeito à montadora de origem japonesa, quando nós pensamos esse Civic 10, como é bonito esse carro, né? A ousadia que a Honda teve e que de certa maneira foi punida, podemos dizer que mercadologicamente falando, o Civic 10, ele representava uma bandeira branca erguida pela Honda dizendo: a gente não disputa mais com o Corolla, a gente está numa outra vibe. E sem dúvida, é difícil estabelecer paralelos de comparação com o Civic Touring com o Corolla da mesma geração, da mesma época. É puxado. Mas de qualquer forma, mesmo perdendo terreno na questão das vendas, numericamente falando, o Civic 10 não foi bem sucedido no Brasil, o que é uma pena, né? Porque você observa, a gente sempre procura ter o cuidado aqui, vocês sabem muito bem disso, de não exalarmos um comentário que possa ser interpretado pelo fã de marca como um endosso da sua loucura. Então é claro que se você olhar detidamente, o Civic, para começo de conversa, é muito caro, óbvio. É um carro que tem alguns aprimoramentos mecânicos muito importantes que, é óbvio, lidando num país como esse, com combustível como esse, com a pavimentação terrível que nós temos no Brasil e outras tantas vertentes e variantes que nós já levantamos aqui, é claro que o Civic coloca o seu proprietário, o seu feliz proprietário, em risco em algumas questões. Quais seriam essas questões? Na manutenção, sempre muito onerosa, e por mais que esteja implícito que quando você compra um veículo deste preço, um veículo desta categoria no Brasil, você precisa ter a compreensão muito clara de que você não está adquirindo um carro de entrada, não está adquirindo um carro que antigamente chamávamos de popular no Brasil, você está adquirindo um centro de custos que, se você tiver a infelicidade de ter problema, por exemplo, num sistema de injeção desse carro, se você tiver problemas na suspensão desse carro, né, um problema clássico do Civic, é uma suspensão primorosa, mas que no Brasil precisa lidar com condições de clima, de relevo, de amplitude térmica, de má qualidade da pavimentação propriamente dita, com um cenário muito desfavorável. Então, o Civic, ele é um carro muito bom, você não tem a dúvida disso. Você não tem por onde duvidar. Inclusive, ele mudou drasticamente no seu interior. É um carro que lembra. Então, quando você diz lembra, não precisa entrar muito no mérito, né? Aquela coisa meio de Camaro, assim, um interior
envolvente, um console central robusto. É um carro realmente diferenciado dentro daquilo que se oferece no Brasil. Não é nenhum exagero dizer que é um carro diferenciado, né? Então você ter, por um tempo, um carro deste nível sendo fabricado no Brasil, parece que realmente era questão de tempo para que saísse, porque tem muita qualidade e isso ninguém pode negar. Painel de instrumentos interessante, diferente, boa visibilidade. Visibilidade lateral também bacana. O retrovisor com alerta de ponto cego. Muito legal. Muito bom. Agora, nós não fizemos com o Civic um Drive MJG como já fizemos no passado com outros carros. Nós fizemos com o Civic algo que eu chamei, e eu estou até devendo algumas edições disso para vocês, algo que eu chamava de Experience. Então, um carro de um cliente nosso que a gente pegou, é um daily driver também pode-se dizer, durante um dia. Então podemos observar também carro extremamente econômico no ciclo rodoviário. A Honda sinaliza com um consumo de 14,4 na rodovia, 11,8 na cidade. Considerando estilo de direção mais tranquilo, sem extravagâncias, como a gente sempre faz extravagâncias, eu acredito que essas médias de 11,8 na cidade, 14,4 na rodovia, apenas com gasolina, esse carro que tem um tanque para 56 litros e pesa 1.329 quilos, é excepcional. Diante da resposta, motor muitíssimo bem regulado. É óbvio que se esse carro cai na mão de preparadores, existe alguma gordura para se tirar disso daí, fazer mapas mais agressivos, aumentar pressão de turbo, todas essas coisas aí. Mas da maneira como ele vem configurado, este Civic, ele já equipado com aquele Sprint Booster. Para quem não sabe, o Sprint Booster é uma ferramenta que você acopla ali no acelerador para melhorar a questão do lag, né, do atraso de aceleração. Então o carro está muito responsivo, uma unidade excelente, muito legal. Eu tenho que dizer para vocês, antes de passar então para o nosso pódio do 0 a 100 MJG, o seguinte, né? Que as condições climáticas, vejam bem os senhores, as condições climáticas que nós enfrentamos no dia da experiência com o nosso glorioso Civic foram bastante desfavoráveis. Eu estou tentando localizar aqui o HB20 Sedan que nós testamos e que acabou batendo, né, a marca. Acho muito importante que vocês nunca se esqueçam disso, o quanto algumas condições climáticas adversas prejudicam, né? O HB20 Sedan, eu não estou conseguindo abrir aqui. Deixa eu tentar numa outra aplicação. Ao vivo é assim mesmo, a gente vai trocando ideia. O Civic, olha só. Procurando aqui o HB20. Que é muito importante esse dado no nosso estudo. O HB20 Sedan, nós tínhamos a seguinte situação. A
a densidade do ar fazia com que, naquele momento, é como se nós estivéssemos numa altitude de 1.122 metros. Tá? Guarde esse número aí. O Civic, nós estávamos com uma condição climática tão ruim que é como se estivéssemos a 1.602 metros, ou seja, 480 metros mais alto. O que nós podemos dizer disso daí? Numa condição climática aceitável, num clima minimamente amigável, não seria nenhum escândalo se nós fizéssemos a prova aí do Civic 7.4, 7.3 ou pelo menos aí 7,5, 7 segundos e meio, a gente com certeza ia conseguir. Então, infelizmente, quando fazemos os testes, a gente procura até deixar isso claro para a galera, né? Muitas vezes, e isso é um imponderável para o piloto de ocasião, não dá para você escolher assim, olha, vamos pegar o carro hoje porque está com uma temperatura amena, uma umidade relativa do ar agradável, então os lugares onde eu faço a prova do 0 a 100 são lugares de um pouco menos de 600 metros de altitude, mais ou menos por aí. Então, se nós tivéssemos uma condição amigável, se em vez dos 1.600 nós estivéssemos numa condição climática de 750, 800 metros, esse carro teria a possibilidade de performar muito melhor. Mas, de qualquer maneira, bateu um recorde que, bizarramente, por força das circunstâncias, já durava praticamente 2 anos e destronou o Hyundai HB20 Sedan da dianteira. Então agora nós ficamos com o seguinte pódio, provavelmente o pódio final da prova do 0 a 100 da MJG. Honda Civic quase 7.8, HB20 Sedan 8.679 e Onix Sedan 8.7. Lembrando que o Onix, na época, nós utilizávamos um outro aplicativo para medição. Eu vou até tentar localizar aqui a prova do Onix. Esse outro aplicativo, ele só marcava na casa dos décimos de segundo. Então pode ser, como eu já disse, pode ser que nessa do 8.7 ele tivesse feito 8.75 ou coisa parecida. Na época, nós não tínhamos instrumento suficiente para poder distinguir uma coisa da outra. O HB20 pegou uma condição climática bem mais favorável. O Onix Sedan, me lembro que a prova definitiva foi já no início da noite. Tem até um vídeo no canal que eu gravei o Onix Sedan. Na época também a gente utilizava algumas outras ferramentas de gravação. O curioso é que, no fim das contas, todos carros automáticos, né? Mostrando todos os carros turbo e todos os carros automáticos, mostrando mais ou menos aquela linha para onde a direção para onde a maioria das empresas está levando os seus modelos nesse momento. Então, pessoal, para a gente não ficar aqui fazendo um vídeo muito extenso, para que vocês possam digerir esse conteúdo posteriormente, já com alguma nostalgia do Drive MJG, do MJG Experience, situações muito legais. O Fora de K, né, também, 1.5, que foi o aspirado mais rápido, um pouco à frente do Corolla e do Astra, nossos. Isso tudo é muito legal. Essa é uma paixão nossa, falar de carro, desenvolver um trabalho nessa área é sempre muito prazeroso e trazer informação para vocês sempre de uma maneira muito legal.
A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo pela audiência, pelo carinho. Nos vemos na próxima. Fui!